A trilogia O Hobbit, com certeza, é uma das trilogias que mais divide a opinião dos fãs. Tem muita gente que acha que são bons filmes, tem gente que já acha que são filmes medianos, tem gente que acha que são os piores filmes que já fizeram na história da face da Terra. Eu acho que isso é um pouco de exagero. A minha opinião eu já dei em alguns outros vídeos que eu fiz aqui no canal. São filmes que eu gosto, tem coisas nesses filmes que eu gosto, por mais que eu tenha críticas em relação a várias coisas ali, eu gostei de várias outras coisas também. A grande verdade é que o estúdio deu uma cagada nos filmes, realmente, querendo estender pra 3 filmes, e apressando o Peter Jackson pra iniciar a produção. Tudo isso aí virou uma bola de neve e acabou acarretando em vários problemas pra trilogia. Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo falando sobre curiosidades de O Senhor dos Anéis e me pediram pra fazer um vídeo também sobre a trilogia O Hobbit, e é claro que eu tinha que atender vocês. Então nesse vídeo aqui vou trazer pra vocês 30 curiosidades sobre a trilogia O Hobbit. E aí pessoal, aqui é o Lucas, como é que vocês estão? Bora pra mais um vídeo do Terra-média Brasil. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aí, ritual padrão, deixa o seu like de uma vez pra você não esquecer. Bora pro vídeo. Mesmo que você ache que o Hobbit tá muito abaixo de O Senhor dos Anéis, é difícil argumentar que o Martin Freeman não foi uma escolha perfeita pra interpretar o Bilbo. De acordo com o Peter Jackson, após ele assistir as atuações do Freeman em The Office e no Guia do Mochileiro das Galáxias, eles nunca consideraram outro ator no papel do Bilbo. No entanto, tinha um grande problema que quase impediu o Freeman de aceitar o papel. Devido a inúmeros atrasos que adiaram a produção do projeto por muito tempo, quando o Peter Jackson finalmente pôde oferecer um contrato para o Freeman, ele já tinha se comprometido a interpretar o Watson na série do Sherlock. Normalmente, isso encerraria a negociação e o diretor seguiria para outro candidato, mas o Jackson não conseguia tirar o Martin Freeman da cabeça. Era o único capaz de dar vida pro personagem. Então, para acomodar a agenda lotada do ator, o Jackson reformulou todo o cronograma de filmagens para permitir que o ator retornasse à Inglaterra por 2 meses no meio das gravações. Uma história meio triste que eu contei para vocês em vídeos anteriores é o fato do Ian McKellen dizer que durante as filmagens ele se sentia absolutamente miserável. O motivo é a mesma reclamação que muitos fãs tiveram. Em comparação à trilogia do Senhor dos Anéis, os filmes do Hobbit usaram muitos efeitos especiais, tela verde em excesso, o que prejudicou a sensação de realismo. O ator disse o seguinte sobre isso: se Gandalf estava no topo de uma montanha, eu estava na montanha. Mas em O Hobbit, para filmar os anões e um Gandalf maior, não podíamos estar no mesmo cenário. Tudo que eu tinha como companhia eram 13 fotos dos anões em cima de suportes com pequenas luzes. O resultado foi um Ian McKellen frustrado que disse: não é por isso que me tornei ator. Antes de chorar no set, e todo mundo escutou porque ele estava com o microfone ligado. Depois da equipe ficar sabendo da frustração do ator, eles improvisaram um dia de apreciação ao Gandalf, decorando sua barraca com adereços de O Senhor dos Anéis. Pra quem não sabe, Guillermo del Toro ia dirigir o filme, mas abandonou o projeto por causa de longos atrasos. A sua visão pra trilogia era bem diferente da versão final que vimos. Ele sempre planejou fazer apenas 2 filmes, pois acreditava que mais do que isso resultaria em conteúdo desnecessário. A estética e o estilo dos filmes também eram um foco enorme pro del Toro. Ele queria que o primeiro filme tivesse uma atmosfera de conto de fadas, enquanto o segundo se aproximaria bem mais do tom épico de O Senhor dos Anéis, como o Peter Jackson tinha feito anteriormente. Outra diferença marcante seria o design do Smaug. Del Toro imaginava o dragão com olhos difíceis de localizar, escondidos em uma cabeça em forma de cúpula com grandes chifres, diferente do Smaug que a gente conhece hoje. E, enquanto a Batalha dos 5 Exércitos, a versão do Del Toro mostraria esse evento como apenas uma parte mínima da história, e que de fato está mais alinhada com a visão original do Tolkien. Um dos elementos mais confusos da adaptação do Peter Jackson foi a decisão de incluir o Azog, o Profano. Se você lembra, ele é praticamente o principal antagonista desde o primeiro filme até os momentos finais do terceiro, mas ao olhar para o material original, o Azog é apenas brevemente mencionado. Isso porque ele nem estava vivo na época que o Hobbit se passa. Ainda assim, em parte ali o filme acertou. O Azog realmente matou o rei Tror, mas isso não aconteceu em uma batalha épica. Na verdade, isso rolou 2 décadas após o dragão Smaug tomar a Montanha Solitária. O Tror e um companheiro voltaram para Moria para tentar retomá-la e o resultado foi o esperado. O Tror foi decapitado pelo Azog e o seu companheiro foi enviado de volta com uma mensagem clara de que qualquer um que tentasse invadir Moria teria o mesmo destino. A notícia eventualmente chegou até o rei Thrain II, iniciando uma guerra entre os anões e os orcs, que culminou 6 anos depois na Batalha de Azanubizar, que é a mesma batalha que a gente vê nos filmes. O filme também acertou a mostrar o Thorin ganhando o apelido de Escudo de Carvalho nessa batalha, mas ele nunca cortou o braço do Azog. Na verdade, foi o Dain Pé de Ferro
ferro que matou o chefe orc. Isso quando ele tinha 32 anos de idade. Então, eles incluíram um personagem que já estava morto há mais de 140 anos no início da história do Hobbit, mas até que dá pra entender o motivo. Eles reescreveram a trama pra mostrar o pai do Thorin sendo morto diante dos seus olhos, depois o próprio Thorin cortando o braço do Azog, e assim os dois passaram a ter uma motivação emocional profunda pra se enfrentarem. Mesmo assim, eu fico me perguntando se eles não poderiam simplesmente ter usado o Bolg, que é o filho do Azog, e que aparece no livro sendo o líder dos orcs na Batalha dos 5 Exércitos. Raramente as produções seguem uma ordem cronológica nas filmagens ali. Então, muitas vezes a cena inicial é escolhida com base no cronograma de filmagens. No entanto, às vezes essa decisão é criativa, feita para ajudar o ator a entrar no personagem e definir o tom restante da obra. Com Hobbit foi exatamente esse o caso. A primeira cena gravada foi o confronto do Bilbo com o Gollum na caverna. O Martin Freeman descreveu aquilo como um verdadeiro batismo de fogo, já que a cena é uma peça teatral que dura mais de 10 minutos. Não é exatamente a forma mais fácil de começar a sua primeira semana no set, mas ao final, Freeman disse que tinha uma compreensão muito melhor do Bilbo e sabia exatamente como moldar o personagem dali pra frente. Outra decisão questionável na produção da trilogia foi a escolha de filmar em 48 quadros por segundo, em vez do padrão da indústria, que é 24 frames. Ao falar sobre essa mudança, o Peter Jackson defendeu a ideia como sendo o futuro do cinema, acreditando que isso proporcionaria uma imagem mais clara, com maior fluidez e uma experiência visual superior. No entanto, muitos fãs acharam que esse formato deixou tudo com uma aparência artificial e muito menos imersiva, exatamente o oposto do que o Jackson pretendia. Mas, independentemente da sua opinião sobre a taxa de quadros alta usada no Hobbit, um fato permanece. Atualmente não tem nenhuma maneira oficial de assistir os filmes exatamente como eles foram originalmente filmados em 48 frames. Ou seja, de certo modo, o veredito final ainda está em aberto. Quando o Bilbo pergunta pro Gandalf quantos magos existem além dele, o Gandalf responde mencionando os 2 magos azuis. Esses personagens são identificados nos livros de Tolkien como o Alatar e o Palando, principalmente em Contos Inacabados. Porém, como os direitos sobre esse livro e os personagens não tinham sido adquiridos, eles foram obrigados a se referir a eles apenas como os 2 magos azuis, sem dar maiores detalhes. Essa é mais uma daquelas situações em que as limitações legais acabam afetando diretamente o que pode ou não pode ser incluído nas adaptações cinematográficas do legendário do Tolkien. Seguindo a tradição estabelecida na trilogia do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson fez uma participação especial em cada um dos 3 filmes do Hobbit. Em Uma Jornada Inesperada, ele aparece como um anão fugindo do ataque do Smaug a Erebor. Lá em A Desolação de Smaug, ele reprisa o seu papel daquele cara que fica comendo cenoura, o mesmo que aparece em Sociedade do Anel lá em Bree. E no filme final, durante a cena do encerramento, Peter Jackson e a sua esposa Fran Walsh fizeram uma aparição um pouco incomum. Os rostos dos dois foram usados nas pinturas dos pais do Bilbo, que aparecem na casa dele no Bolsão. É um detalhe sutil, mas que conecta os bastidores à própria história da Terra-média de uma forma bem curiosa. Se observarmos o mundo invisível representado nas 2 trilogias, a gente vai notar que as 2 versões são bem diferentes entre si. É evidente que em um Hobbit, o mundo dos espectros parece menos assustador e intimidador do que o Frodo vivencia lá em O Senhor dos Anéis. Você pode estar pensando, mas isso deve ser apenas um erro de continuidade, ou talvez uma simples escolha estética. Mas, segundo Peter Jackson, isso foi totalmente intencional e se encaixa perfeitamente com o que está estabelecido na mitologia do Tolkien. Isso porque na época do Bilbo, o Um Anel e o próprio Sauron ainda não haviam alcançado todo o seu poder. A influência do Anel era mais sutil, mais adormecida, e por isso as visões do mundo invisível ainda não tinham aquele terror profundo que viria depois, quando o Anel começa a despertar e a corromper de forma mais agressiva. Como você provavelmente já sabe, depois de ver a trilogia do Hobbit, tem uma cena em A Sociedade do Anel que ganha um significado muito mais triste e profundo. Quando a sociedade atravessa Moria, eles encontram uma tumba e um diário que relata os últimos momentos de uma expedição anã que tentou retomar as minas. E aqui tá o detalhe trágico. Na tumba tá ninguém menos que o Balin, o velho amigo do Bilbo. E ao seu lado, a gente vê o esqueleto do Ori, ainda identificado pelo seu característico cachecol. Isso fecha de maneira triste e melancólica o arco desses personagens que antes estavam cheios de esperança e coragem na sua jornada em um Hobbit e agora são apenas restos silenciosos num túmulo esquecido nas sombras de Moria. Durante uma das cenas na Cidade do Lago, 2 pugs aparecem brevemente no meio dos figurantes. Se você acha que eles pareceram um pouco deslocados em um ambiente como a Terra-média, provavelmente você não tá sozinho. Na verdade, esses cachorros eram de estimação do Peter Jackson e da Fran Walsh. Foi apenas um pequeno detalhe inserido como um aceno pessoal dos diretores dentro do universo do filme. É o tipo de curiosidade que passa desapercebida pela maioria, mas que mostra que até elementos simples da produção podem deixar uma marca na trilogia. Embora muitos rostos conhecidos tenham retornado de O Senhor dos Anéis pro Hobbit, muitos atores recusaram o
convite para aparecer no Hobbit. O John Rhys Davies, que fez o Gimli em O Senhor dos Anéis, foi convidado para reprisar o seu papel, mas teve que recusar. O motivo é que durante as gravações anteriores, a maquiagem pesada e o processo diário de aplicação lhe causaram vários problemas de pele, tornando a experiência fisicamente desgastante. Para ele, simplesmente não valia passar por tudo aquilo novamente. Já o Viggo Mortensen, o Aragorn, recusou a oferta para retornar também. Segundo relatos, a sua resposta foi bem direta. Vocês sabem que o Aragorn não tá no Hobbit, certo? De fato, isso faz sentido, já que o Aragorn não está no livro, mas ele estava vivo na época. Tem muita gente que acha que o Aragorn não estava vivo 60 anos antes. Em O Senhor dos Anéis, o Aragorn já tinha mais de 80 anos. Pra quem não tá entendendo nada, vai no canal que tem um vídeo que eu explico por que o Aragorn é velho desse jeito e não aparenta. Se tem uma coisa que a gente pode concordar, é que o Smaug ficou incrivelmente bem feito. Tão impressionante que é difícil lembrar de outro dragão dos cinemas que tenha ficado tão incrível. Talvez apenas os dragões de Game of Thrones cheguem perto. E não é surpresa também, considerando o poder computacional envolvido para criar o Smaug. Pra você ter uma ideia, apenas uma escama do dragão levava uma semana inteira para ser renderizada por um processador. Felizmente, a equipe contou com um arsenal técnico à altura. Foram utilizados 50 mil núcleos de CPU e 170 terabytes de RAM para dar vida ao dragão. Com esse poder de processamento absurdo, eles conseguiram entregar um resultado visual que até hoje impressiona pela riqueza de detalhes e fluidez da animação. Ao pensar em como deveria soar a voz do Necromante, ou Sauron, o Peter Jackson sabia que ela precisava ser o mais maligna e demoníaca possível. Para alcançar esse objetivo, ele teve uma ideia simples, mas muito eficaz. Em vez de apenas pedir o Benedict Cumberbatch que dissesse as palavras na língua negra, o que por si só já ficaria muito bom, o Peter Jackson pediu que ele gravasse as falas do Necromante ao contrário. Assim, quando a gravação fosse revertida e tocada normalmente, a tonalidade e a sensação transmitida pelo personagem ganhariam uma nuance muito mais sinistra. Em uma referência à trilogia O Senhor dos Anéis, parece que os anões não são os únicos que sabem o gosto do sangue dos seus inimigos. Orc blood. Uma das cenas mais intrigantes da trilogia ocorre durante o encontro de Thranduil e Thorin. Por um momento, o rosto do Thranduil parece fortemente marcado por cicatrizes, mas em poucos segundos ele volta ao normal, sem que isso seja de fato explicado. Isso abre espaço para uma interpretação, e a explicação mais plausível envolve os conceitos élficos de Fëa e Roa. Se você não sabe, Fëa se refere à alma e Roa ao corpo. Há duas coisas essenciais para entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, a alma élfica exerce grande influência sobre o seu corpo. E segundo, o corpo é capaz de se recuperar de ferimentos que seriam fatais para os mortais. As cicatrizes no rosto do Thranduil são um vestígio da guerra contra dragões, que já foram curadas, mas em momentos de grande estresse e ao relembrar da guerra, a sua alma manifesta temporariamente as antigas feridas do corpo. Será que tem algo que o Benedict Cumberbatch não pode fazer? Ele foi a voz do Necromante, do dragão Smaug e ainda fez captura de movimentos para dar vida pro dragão. Para se preparar para o papel, ele fez várias visitas regulares ao zoológico de Londres, onde estudou o movimento de iguanas e de dragões de Komodo. Mas talvez o aspecto mais impressionante do Smaug seja mesmo a voz, algo que teve um custo alto. O próprio Cumberbatch explicou que para alcançar o tom ideal, ele literalmente forçou tanto a sua voz que chegou a rasgar suas cordas vocais, terminando o dia com a garganta sangrando. Depois que os anões saem dos barris cheios de peixe, a gente vê o Bifur ainda com um peixe preso na sua cabeça. Isso acontece porque o peixe ficou espetado no machado que tá cravado na sua testa. Você pode estar pensando, peraí, tem um machado na testa dele. Como é que eu nunca percebi isso? Teve muita gente que não notou. E sim, esse anão tem um machado enfiado na sua cabeça durante toda a trilogia. E isso estava também no livro. Apesar das críticas sobre o excesso de CGI na trilogia do Hobbit, existe uma cena que foi feita surpreendentemente com efeitos práticos. Trata-se da sequência no covil do Smaug, mais especificamente o mar de ouro que ele repousa. De acordo com os bastidores, grande parte do que você vê realmente existia no set. Eles usaram tanto tinta dourada que acabaram com o estoque de toda a Austrália e tiveram que importar mais da Alemanha. Além do Peter Jackson, teve outras participações especiais que talvez você não tenha notado. Primeiro, o apresentador Stephen Colbert teve uma participação rápida e sem falas como um espião na Cidade do Lago. E o elfo favorito dos fãs, o Lind, interpretado pelo Bret Mackenzie, também apareceu lá em uma jornada inesperada em Valfenda. Algo que sempre agrada aos fãs é quando os atores fazem algo especial por eles. E durante a edição de 2014 da Comic Con em San Diego, não foi diferente. Fãs apaixonados dormiram
do lado de fora para garantir uma vaga no painel de Hobbit que aconteceria no dia seguinte. E como forma de agradecimento, o Lee Pace e o Andy Serkis apareceram no meio da noite às 2h30 da manhã, tirando fotos e conversando com os fãs por horas. O alce montado pelo Thranduil foi criado com base na imagem de um Megaloceros, um gênero de cervo que foi extinto e que poderia chegar a 2 metros de altura. Embora seja possível montar um alce de verdade, por segurança, usaram um cavalo treinado chamado Moose, que é irônico, já que Moose em inglês significa justamente alce. E falando em surpresas, o ator Lee Pace, que interpreta o Thranduil, é 2 anos mais jovem que o seu filho no filme, o Legolas, o Orlando Bloom. Após terminar as gravações da série Lost, onde ela já se envolvia em triângulo amoroso com Jack e com Sawyer, a Evangeline Lilly impôs uma condição antes de aceitar o papel do Hobbit. Ela disse que não queria nenhum triângulo amoroso. Tudo ocorreu conforme combinado no primeiro ano de filmagens, com apenas o Kili demonstrando algum interesse romântico. Mas quando retornaram para as filmagens em 2012, algumas cenas foram alteradas e o tal triângulo amoroso acabou surgindo do nada e, como a Lily descreveu, não tinha escapatória para isso. Na Batalha dos 5 Exércitos, o Dain lidera os seus soldados montados contra o Thranduil. A princípio, os anões levam vantagem graças à sua artilharia devastadora de flechas, mas quando os 2 exércitos se encontram, a maré muda a favor dos elfos. Isso acontece em grande parte pela estratégia adotada pelo Thranduil. Ao invés de tentar parar a cavalaria com força bruta, os elfos abrem espaços e deixam os anões avançarem por entre as suas fileiras. Com isso, fica muito mais fácil de derrubá-los. O mais interessante é que essa tática tem base histórica real. O exemplo mais notável foi a Batalha de Zama, onde forças romanas enfrentaram Aníbal. Segundo os registros históricos, os romanos abriram suas fileiras para deixar os elefantes passarem, e então atacaram com lanças e flechas, confundindo os animais e forçando os sobreviventes a fugirem em desordem. Como foi dito em A Desolação de Smaug, o Glóin é pai do Gimli, o anão mais popular da trilogia do Senhor dos Anéis. E não apenas os dois são parecidos na aparência, como também é mostrado que o Gimli empunha o mesmo machado e usa o mesmo capacete que o seu pai usava antes dele. Em Contos Inacabados é mencionado que o Gimli queria acompanhar Thorin e os demais na busca por Erebor, mas por ter apenas 60 anos na época foi recusado por ser considerado jovem demais. Assim como na trilogia anterior, muitos dos atores puderam levar adereços de cena como lembrança. O Martin Freeman ficou com uma das orelhas élficas de prótese e com a espada ferroada. O Richard Armitage e o Lee Pace levaram as suas espadas. E pasmem, o Lee Pace guarda ela no suporte de guarda-chuvas da casa dele. Nos créditos finais da Batalha dos 5 Exércitos, o Bilbo é mostrado segurando um tipo de noz que manteve consigo durante toda a jornada, mas o detalhe curioso é que a imagem usada como referência não era dele segurando uma noz de verdade, era dele segurando um boneco de Lego de si mesmo. Mesmo que a gente não tenha conhecido profundamente os 13 anões da companhia, afinal são muitos personagens, eu acho justo explicar o que aconteceu com cada um deles depois da missão de Erebor. O Bombur, notoriamente o anão mais gordo do grupo, engordou ainda mais com o passar dos anos, ao ponto de ser necessário que outros anões carregassem ele do sofá até a mesa de jantar. Junto com o Bombur, o Bofur, Bifur, Nori, Dori e Glóin se aposentaram e viveram o restante das suas vidas na Montanha Solitária. Já o Balin e o Ori, como a gente vê na Sociedade do Anel, encontraram o seu fim em Moria. O Oin também os acompanhou na missão para recuperar Moria e foi morto pelo Vigia do Lago quando os orcs atacaram. O filho, o Kili e o Thorin morreram na Batalha dos 5 Exércitos. E por fim, o Dwalin foi o último sobrevivente da companhia, vivendo até os 340 anos de idade. Após a saída do Guilherme Del Toro de O Hobbit em 2010, o Peter Jackson entrou em estado de pânico. A única opção sensata era ele mesmo assumir a direção, mas ele sabia que os anos de planejamento e design do Del Toro iriam em grande parte por água abaixo. Como o próprio Jackson descreveu, eu olhei para os designs e pensei, a única pessoa que consegue fazer um filme do Guilherme Del Toro é o próprio Guilherme. Claramente a situação não era ideal, mas com tempo suficiente ele poderia ter resolvido tudo. O problema era que não dava para voltar 1 ano e meio no tempo para se preparar direito, e o Jackson foi praticamente jogado diretamente no set para começar as filmagens. Ele chegou a dizer que muitas vezes mandava a equipe tirar almoços prolongados para conseguir pensar em como ia gravar a próxima cena. No fim das contas, isso tudo faz a gente pensar como os filmes poderiam ter sido diferentes se o Jackson tivesse mais tempo de preparo. E dadas a todas essas circunstâncias, os filmes até que conseguiram um resultado aceitável. Eu sei que muitas pessoas odeiam esses filmes, mas também tem muitas pessoas que amam. Eu sou uma das pessoas que gosta de muitas coisas nos filmes, eu não odeio os filmes, não acho filmes horríveis. O terceiro eu acho menos assistível que os 2 primeiros. O primeiro é meu preferido, gosto de muita coisa. Gosto da trilha sonora, gosto das músicas dos anões, gosto de todo o clima que o primeiro filme passa. Dada todas as circunstâncias, ele acertou bastante. E essas foram as 30 curiosidades sobre O Hobbit. Deixa aqui nos comentários quantas
quantos desses fatos você já sabia. E não esquece de deixar também o seu like e se inscrever no canal se for novo por aqui. Muito obrigado por assistir, galera. Até o próximo vídeo. Fui!